Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu estou aqui através desse canal para compartilhar junto com você da infalível e fiel palavra, que é a palavra santa e poderosa que vem do nosso Deus, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, eu peço para você compartilhe essas mensagens no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, tá? Eu tenho falado que esse canal ele não tem objetivo a não ser pregar a palavra de Deus, né? Fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, o verso 15, que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá bom? O objetivo desse canal é exatamente esse objetivo, tá certo? Mas a palavra de hoje, né, Deus colocou algo dentro do meu coração. Eu até preguei essa palavra numa reunião que eu fiz, num culto que eu ministrei, e eu falei: o que está dentro de nós é o que vai fazer a diferença em nossa vida. Você vê, meu amigo e minha amiga, que existem muitas pessoas que aparentemente elas parecem ser uma pessoa feliz, elas parecem ser uma pessoa bem-sucedida, mas se você for conversar com a pessoa e se aproximar, né, mais perto da pessoa, pegar mais intimidade com a pessoa, você vai perceber que a pessoa não é nada daquilo, né? Ela leva uma vida de aparências. Infelizmente, existem muitas pessoas que por fora, né, à vista dos outros, ela parece ser uma pessoa para cima, mas dentro dela, ela é uma pessoa totalmente frustrada na vida. Ela é uma pessoa totalmente, vamos falar do português claro, ela é de mal com Deus e também de mal com ela. Você vê que acontece isso muito entre os famosos, né? Pessoas que, que têm fama, que têm dinheiro, têm posições, são rodeados de amigos, entre aspas, né? Mas quando a pessoa está no seu particular, na sua intimidade, no seu momento secreto, a pessoa ela tem um vazio dentro de si. Você pode observar que a maioria, infelizmente, dessas pessoas famosas, né, não vou assim generalizar não, mas algumas dessas pessoas, né, famosas, se você for parar para observar, ela é uma pessoa totalmente infeliz, né? Você pode observar cantores que tiraram sua própria vida, cantores que morreram de overdose, de tanto usar drogas. A gente viu muito isso acontecer na história, né? Se você, eu não sou dessa época não, mas quem é dessa época lembra, né, daquela cantora, se eu não estou enganado, o nome dela é esse mesmo, é Maísa, né, o nome dela. Ela era uma pessoa totalmente depressiva, uma pessoa para baixo, né? Não quero aqui entrar em detalhes, não estou aqui para falar de ninguém, mas só para você entender, né? E tanto ela quanto diversos outros cantores, atores que morreram, às vezes por conta de drogas que usaram, né? Eram pessoas que tentavam de alguma maneira preencher, né,
o seu lado interior. Ou seja, isso mostra que essa pessoa ela não era uma pessoa bem com ela mesma, muito menos com Deus. E é triste isso, meu amigo e minha amiga. Porque se você, do lado de dentro, é uma pessoa infeliz, do lado de fora também você não vai ser feliz. Infelizmente, às vezes a gente vê muitas pessoas que, falando no português claro, ela empurra a vida com a barriga, né? Ela leva tudo empurrando com a barriga. Mas você vai ver que a pessoa ela é uma pessoa frustrada. É uma pessoa que nunca foi feliz em nada, né? E eu falo para você, meu amigo e minha amiga, Deus não quer isso para mim, para você. Sabe? Principalmente a pessoa que se diz ser cristã. Ela não pode ser desse jeito. Porque se você é uma pessoa de Deus, automaticamente o seu lado interior tem que estar bem. Interiormente você tem que ser uma pessoa para cima e tem que ser uma pessoa de bem com você e principalmente de bem com Deus. E se do lado de dentro nós estamos assim, totalmente nós vamos ser uma pessoa feliz. Você vê, né? Às vezes tem pessoas que não têm nem muita coisa. Eu falei também no culto que eu fiz, que eu trouxe essa mesma mensagem. Às vezes tem pessoas que ela não tem nem muita coisa. A pessoa ela ganha pouco, ela anda num carro simples, às vezes nem tem carro para andar. Mas você vê a pessoa sempre sorrindo, né? Você vê a pessoa sempre dando risada. Por outro lado, às vezes a gente vê pessoas que moram, vamos assim dizer, em mansões, né? Em mansões. E, né, você vai ver que a pessoa ela não é feliz. Então, porque o lado de dentro dela ela não está bem resumida. E se a pessoa não procurar pelo lado de dentro estar bem com Deus e com ela mesma, infelizmente não é pro lado de fora que ela vai ser feliz, tá? Essa cantora que eu citei para você, eu não sei bem a história dela, né? É o que eu já ouvi alguém falando, né? A mídia falando. Mas segundo o que a história fala, não, o que eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou mentira, essa cantora que eu citei, ela era uma pessoa infeliz, né? Era uma pessoa mal resolvida na vida, né? Era uma pessoa que era frustrada com a vida. Não só ela, né? Se isso for verdade ou não. Não só ela, mas quantos cantores também que a gente viu aí, que já morreram também, que tiraram a sua própria vida, ou pelo fato de se drogar tanto, acabaram morrendo, né? Você pode ter certeza que é tudo pessoa que, com ela mesmo, ela não estava bem, né? Então, meu amigo, minha amiga, Jesus ele falou isso para os fariseus na época. Por quê? Porque os fariseus eles se preocupavam muito com aparência exterior. Vamos assim dizer, com status, né? Eu falava no culto também, eu brinquei com o pessoal, que se fosse nos dias de hoje, os fariseus iam gostar de viver no Facebook, né? No WhatsApp, ia viver tirando selfies, né? Porque os fariseus eles gostavam de status, gostavam de aparências, né? Gostavam de ser aplaudido pelas pessoas, né? Mas eles não se preocupavam com o lado interior. E uma certa feita, eles viram que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Eles começaram a pegar no pé, né, dos discípulos, né? Fala, nossa, mas os seus discípulos não lavam a mão para comer?
E Jesus começou a ensinar a eles algo sobre o coração, né? Inclusive Provérbios 4:23 fala isso, né? Que sobre tudo que a gente tem que guardar, temos que guardar o coração, porque é dele que procede toda a nossa vida. E é exatamente a realidade, né? Se pelo lado de dentro nós não estamos bem, nossa vida inteira vai se tornar uma vida fracassada, né? Então, por isso que principalmente nós temos que estar bem. Pedir o auxílio do Espírito Santo para que o nosso lado interior seja um lado positivo, seja um lado bem resolvido, né? Principalmente a gente que serve a Deus, porque nós somos a luz. Então, o nosso lado interior tem que estar bem, tanto com Deus quanto para com as pessoas. Tá bom? Aí talvez você fale assim, mas e eu que passo luta? Sabe, meu amigo e minha amiga, mesmo a pessoa passando lutas e dificuldades, mas Jesus falou no Evangelho de Mateus 14, no Evangelho segundo Mateus, né? Não é o Evangelho de Mateus, mas é o Evangelho segundo que Mateus escreveu, né? O Evangelho de Cristo. No capítulo 14, Jesus falou isso, que ele deixaria a paz. E que paz é essa? É aquela paz interior. Ou seja, mesmo a pessoa ela está vivendo lutas e dificuldades, mas se o interior dela estiver bem, né, ela vai conseguir passar pela luta, pela dificuldade. Não vai ser uma pessoa negativa, pelo contrário. Ela vai ser uma pessoa sempre positiva, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas que talvez nem são cristãs, mas você não escuta a pessoa reclamando da vida, você não escuta a pessoa murmurando, você não escuta a pessoa descontente com as coisas. Se tem pouco, ela come pouco, se tem muito, ela come muito. Se tem pouco, ela vive com pouco, se tem muito, ela vive com muito. Ou seja, é uma pessoa que ela é bem resolvida na vida. Por quê? Porque o lado interior dela está bem, né? É uma pessoa de bem consigo mesmo. E às vezes nós encontramos pessoas que são crentes, meu amigo e minha amiga, que vergonha. Que são crentes, que às vezes a pessoa com ela mesma, ela é revoltada, ela é uma pessoa para baixo. Não deveria ser assim, tá? Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 15, o capítulo 15, versículo 18 até o versículo 20, né? No capítulo 18, no versículo 18 de Mateus 15, Jesus começa dizendo assim, ó: porque o que sai da boca procede do coração, pois isso que contamina o homem. Ou seja, você quer conhecer uma pessoa que é para baixo? Começa a conviver com ela. Você não vai aguentar ficar perto dela 5 minutos. Às vezes até 5 aguenta, mas você não vai suportar ficar perto dela meia hora. Aquela pessoa que vamos assim dizer, negativa, né? Você quer conhecer uma pessoa que o lado dela interior não está bem? É quando ela começa a confessar coisas, palavras negativas. É em tudo ela pôr um obstáculo, em tudo ela pôr dificuldade, ou seja, é uma pessoa pessimista. Eu já falei isso em outro vídeo. Ou seja, é uma pessoa que dentro dela ela não está bem, né? Tem pessoas que falam de coisas que ela mesma vive. Vamos falar dos cantores novamente, né? Teve um cantor aí que viveu nos anos 90. Ele era de uma banda famosa.
que ele cantava música, aquilo que era a vida dele. Ele cantava música triste, música para baixo, por quê? Tudo aquilo que ele vivia, né? Então, a pessoa que é para baixo, a boca dela não vai confessar algo para cima. Ela vai falar o que está dentro dela, né? Então, você quer conhecer uma pessoa que é mal resolvida interior? É quando ela começa a falar coisas negativas. Você pode ver que essa pessoa não está bem, né? Aí no versículo 19, Jesus ele dá uma lista de coisas que procede do coração. Ele fala sobre adultérios, ele fala sobre furtos, ele fala sobre falsos testemunhos, blasfêmia, né? Está no versículo 19. Tem outras coisas, né? Jesus ele deu algumas, mas tem várias outras coisas que começa do lado de dentro, né? Você vê uma pessoa para adulterar, para trair, ela não vai traindo da noite para o dia, né? Começa dentro do coração, né? A pessoa vai ficando descontente com o casamento, o homem vai ficando descontente com a mulher com o homem, vai nascendo desejo por outra pessoa, até consumir o adultério, né? Jesus falou isso, que só do homem olhar para outra mulher com intenção impura ele já adulterou. Então, mas começa no lado interior. Tudo começa do lado de dentro, né? Aí ele fala do furto. A pessoa que vai roubar, obviamente, ela não vai, né, dar aquele estalo, eu vou roubar. Não, ela já tem algo planejado dentro de si, né? O falso testemunho também, aquela pessoa que usa de engano. E a blasfêmia, que é a ofensa a Deus. Ou seja, tudo está do lado de dentro. Então, se o lado de dentro da pessoa for um lado mal resolvido, ela vai ser uma pessoa mal resolvida na vida. E ela não vai andar para lugar nenhum. Aliás, ela só vai, vamos falar no português, claro, ela vai andar até, mas ela vai andar para onde? Para trás, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Manter um coração voltado para Deus, manter um interior de bem conosco mesmo, né? Você deve olhar para você mesmo, meu amigo e minha amiga, e falar: nossa, eu sou bonito, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa que nasci para vencer. Você deve fazer isso com você mesmo, né? Não ficar se desmerecendo, né? Não ficar colocando obstáculos, né, nas coisas, né? Aí no versículo 20 ele termina, né? Ele fala: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, Jesus ele deu uma bronca nos fariseus, porque os fariseus eram pessoas que viviam de aparência, né? Eu até citei num vídeo anterior, falando da igreja que vivia de aparência, né? Antes o penúltimo vídeo, né? Antes da oração que eu falei, eu falava sobre a igreja que vivia de aparência, que era a igreja de Sardes, né? Então tem muita gente assim, que é só status, é só casca. E Deus não se agrada disso não, meu amigo e minha amiga, né? É claro que você tem que lavar a mão para comer, tá? Você não vai comer com a mão suja também, mas o que Jesus quis dizer não era que os discípulos não deveriam lavar a mão, mas o que Jesus quis dizer é que os fariseus eles só se preocupavam com o lado exterior e deixavam o lado de dentro de lado. E nós não podemos ser assim, porque Deus ele não nos vê do lado de fora, ele vê a gente do lado de dentro. E aquilo que está dentro de nós, com certeza vai refletir do lado de fora. Ninguém consegue disfarçar por muito tempo. Você pode ter certeza disso. Às vezes na frente dos outros a pessoa
Por algum tempo ela até consegue, mas logo, logo a pessoa já começa a dar os sintomas de que ela não é uma pessoa feliz. Então, meu amigo e minha amiga, medite nessa palavra, tá? Seja uma pessoa interiormente para cima, de bem com Deus e também de bem com você mesmo, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.